Meu nome é José Custódio da Silva, nascido em Iapu, Minas Gerais. Aí trabalhei lá até 27 anos. Eu nasci dia 13 de abril de 37. 13 de abril de 37. Agora o nome dos meus pais, Maria Virtual da Silva, Custódio Patrocínio da Silva. O nome do meu pai e da minha mãe. E aí eu vivi lá até 27 anos, depois eu mudei para a companhia. Eu fiz nesse mundo 2 mudanças de 3 estados só. Trabalhei até 40 anos, fiz mudanças só, até hoje. Aí viemos, trabalhei no Espírito Santo, 11 anos. Aí vim do Espírito Santo para aqui, para Rondônia, e aqui eu tem 40 anos que eu estou aqui, vim em 76 para aqui, e estou aqui. Aí daqui eu tive 2 filhos aqui, um casal aqui, sou pai de 15 filhos, um casal daqui, teve aqui já com nós. Aí a história desse lugar, quando eu cheguei por aqui, só tinha 2 casinhas aqui de tábua, tinha mais casas assim, tampado de lona, tinha mais, não é dizer que tinha só 2, que eu menti, só 2. Aí nós conseguimos fazer uma escolinha aí, eu fiquei em Pimenta 1 ano lá com os meninos, porque aqui não tinha escola. Aí conseguimos fazer uma escolinha ali, meus professores, daí 1 ano que eu trouxe a família para cá. Aí os meninos foram estudar na escola que foi aqui, a primeira escola que teve aqui. Era 4 professores antigos que estudou nela em Itaí, um pouco de Itaí ainda, esses professores. E eu sinto bem nesse lugar aqui, porque aqui com o mesmo pedacinho de terra ali, estou dentro dele, acabei de criar minha família todinha, graças a Deus. E minha família está aqui dentro, somos uma família muito querida. E todos somos 15 filhos, somos tudo queridos. Nós tudo, não tem dinheiro ninguém, mas tudo como. Falar que é rico, mentiu. Os outros. Aí hoje, aí está com 2 anos e meio, passando 2 anos e meio, perdi a minha companheira, 55 anos de casado. Minha companheira. Mas ela viveu bem, viveu 77 anos. Nós branquemos o cabelo junto, foi mais velha. Eu sinto muito mais esse acontecimento. E a vida da gente é um romance. Não é assim, do jeito que a gente pensa. Deus que sabe a vida da gente. Quantos filhos você tem? 15, né? 15. Aí os 2 nasceram aqui e os outros nasceram aonde? Um cara nasceu no Espírito Santo e um cara em Minas. Cezita, ele peça um Cezita. E aqui é Moisés do Gádio. Lá nós estamos morando lá 6 anos. De lá eu mudei para Espírito Santo com a companhia mesmo que eu trabalhava lá. E fiquei mais 10 anos. 10 anos e pouco, né? Lá, daí vim para aqui. Para arrumar um pedacinho de terra. A companhia que eu trabalhei, eu vivia bem. Comia, bebia, eu trabalhava para 5 anos no serviço que eu fazia. Eu trabalhava no dia, era 15 horas. Levantava de manhã, 3 horas da manhã, 6 e meia que eu saía do serviço. E meu serviço rendia. Fazia bem. Tinha fato, cria esses meninos, tudo em classe de pobre, nunca faltou nada para eles. Hoje, tem 72 sítios, tem dificuldade. E eu, na minha vida, aonde eu trabalhava, eu tinha 170 famílias, pessoas de 2 filhos que tinham, eu ajudava, porque o menino pediu para nascer. Por isso que eu ajudava. Não é por conta dos velhos, não, que os velhos se viravam. A gente tem que ver as coisas, né? Aí trabalhei nessa companhia esse tempo, de lá mudei para aqui. Tenho 42 anos aqui já. Quando o senhor veio para Rondônia, foi direto para Chupinguaia? Eu já tinha comprado aqui. A mulher ficou no Pimenta, ficou nos me foi estudar, mas vim direto para aqui. Já cuidando aqui, ia fim de semana, 15 dias. Tinha 2 meninos que me ajudavam aqui. Ficou 1 ano lá. A família morava em Pimenta? Ficou em Pimenta, ficou nos meninos para estudar. Os meninos não tinham escola aqui. Aí que nós fomos pelejando, até que eu controlei tudo aqui, arrumei uma escola, meu professor, aí trouxe isso para cá. Aí que veio tudo para cá. Que já com 1 ano,
Viemos em 66, eles vieram aqui em 77. Eles vieram aqui, viemos em 76, mudamos em 77, mudamos para aqui, mudamos para dentro, aí estou até hoje. Não tive mudança para lugar nenhum mais. E fiz só 2 mudanças nesse mundo, de estado de justiça para aqui. Trabalhei só com 2 patrões. E saí desnamado. E aqui em Chupinguaia, o senhor trabalhou em quê? Aqui não, eu sempre trabalho por conta própria dentro do terreno. Plantando nas cozinhas, cafezal, essas coisas. Hoje não. Hoje eu não mexo com isso, mas parei tem tempo. Porque a roça, a gente, se for viver dela, passa fome. Porque você paga o preço que quer. Hoje tem entrega um leitinho na rua já há de 36 anos, entrega um leitinho na rua. Tudo para criança, né? Leitinhozinho. E tem umas vaquinhas de leite. Meu subjeto aqui, sou aposentado. E planejando que aquela que tem lá, mexe com o trenzinho, pouquinho, 26 arqueiros, mas não vai emendar no comércio ali, no lugar assim bom. Costumei lá já, né? Então, hoje o senhor está mexendo só com leite? É só com leite. Nós temos só com leite lá, um gadinho lá, e só com leite. E como que o senhor vê assim o desenvolvimento da cidade? Como o senhor chegou aqui para hoje? Não, hoje eu sinto assim, parabéns para o nosso lugar. E quando eu cheguei aqui era difícil. Aí ficou tudo fácil, mas ficou mais difícil do que aquela época. E fala assim, a pessoa nem acredita. Ficou mais difícil que aquela época. E tudo fácil, sabe? Tudo fácil. E aquela época foi difícil. Mas agora não, eu tive parabéns para o nosso lugar, porque eu não esperava no nosso lugar e dessa distância. Até tinha um administrador aqui, ele fez um cemitério ali, na pracinha. Quando eu cheguei, falei, não faça isso. Vamos dar o cemitério mais para frente um pouquinho, porque vai ficar dentro da vida. Não, quando a cidade chega, está ali para baixo. Quando chegar lá, nós já morreu tudo. Hoje está aí, falei com ele, fez uma casinha ali o pessoal que mostra a coisa, ele mudou o cemitério lá para frente. Ainda falei com ele na hora, o administrador. Mas ele era a cabeça dura. A gente via as coisas, dizia, ele achava que não. Isso é ruim, né? Que a gente tem visagem das coisas, vivido, andado. Eu conheço três estados dentro do Brasil, né? Eu sou mesmo, assim, meio parado, essa coisa assim, mas eu conheço 3 estados, dou a dica dele certinho. Quer dizer que, mais ou menos, certas coisas, a gente põe no lugar as coisas certas, né? E eles achavam que não. O administrador fazia as coisas, muitas coisas, falei as coisas que ele falava do jeito dele. E deixava, porque ele achava que a gente achou qualquer, né? Graças a Deus. Ele não sabia que a gente falava as coisas certas. Ele achava que estava falando uma bobinha. E hoje cresceu muito? Cresceu. Hoje, Pinguaia. Sabe, com 2 casas aqui. Eu tive aqui em 75, tinha uma. Depois cheguei, tinha mais outra, né? Mas casa de tábua, barraco de tábua, né? Casa não. A gente fala casa, né? Porque aí tinha mais. Mas já, o cara bota campava de lona aqui, de lona lá, tinha mais casa, mas casa não só tinha menos. Entrei para aqui e fiquei aí pelejando. Rodando, passei um pouco de dificuldade, que a família era grande. Dentro da minha casa era 25 pessoas. Tudo que meu YouTube é Deus. Não era só nós. Uns que ficavam aqui sem jeito, nós trabalhávamos em 11 companheiros, 3 filhos meus, e os que ficavam dentro de casa paravam comigo. Não tinha lugar de ficar. Eles ficavam comigo em casa. E a mulher cozinhava 25 pessoas. Aí depois que eu plantei um cafezal, 27 mil café ali, comecei com eu. Não, tinha muita fatura. Eu colhia ali, tinha vez 800 sacos de arroz, 300 sacos de feijão. Milho não tinha quantia. E tinha um fazendeiro perto de mim ali. Ele derrubava 50 arqueiros. Eu escolhia 10 arqueiros, plantava milho, tinha para mim. Meu terreno era pouco para plantar. Aí ele me dava para mim, derrubava e me dava para mim só plantar o capim e deixar ali. Eu tirava lá, tinha às vezes, 800, 900 sacos de arroz. Milho, não tinha quantia.
E trazia, enchia o paiol, botava outro terreiro aí, e quando eu não vendia, dava para os outros. Pega para vocês aí, estragar. Eu nunca tive miséria, mas também aqui eu sinto muito feliz. Esses homens, ali, tem um, ali, ó, Carijó, firma rica. Tudo que eu quero ele me dá. Até no dia que eu fui sair aqui, a tratar, ficar 70 dias no Cacoal, lá na casa de apoio, eu fui lá em casa, caçou aqui na alta, foi lá onde estava. Eu quero ver o que você vai precisar para você tratar. Falei, o Carijó, muito obrigado. Isso, 3 pessoas bom aqui. Teve um outro, tem uma fazenda aqui, mas muito grande, Pedro Luiz. Falou, Carijó, eu tenho que ir lá, vamos dizer, não, nós foi que não falou comigo, foi tratar, tem que ver o que ele faz. Não, eu fui onde ele estava, perguntei o que eu, Carijó, você fez isso, fez. Pedro Luiz, gente fina também. Você vê, eu sou muito iludido, tenho muito amigo, companheiro, e nunca, você acredita, nunca me faltou nada. Se eu sair aqui na rua, qualquer um que tem, eu vou lá na vida, posso ir, qualquer um que tem jeito de me dar o dinheiro, eu volto aqui e pago. Só que o negócio é certo. Fazer as coisas certas é muito bom, muito gostoso. O homem, e explica muita gente, tem que fazer as coisas que precisa, graças a Deus. Para mim, minha vida foi muito explodida nesse mundo. E quando mesmo eu casei com essa mulher, eu tinha 14 casamentos pedidos, os pais falaram no casamento comigo, que eu tratava de minha mãe, tinha muito fator, os pais botavam na cabeça das meninas que eu servia para casar. E essa mesmo que eu casei com ela, deu de 12 anos, ficou guardando, estava com 20 anos, não arrumou namorada, aí eu falei, vou casar com ela, porque tinha 14 casamentos falados, casei com ela. É com essa aí. E vivi muito bem com ela, graças a Deus. Até falei com o pai dela, o dia que eu fui. Ela mudou de lá, ficou, depois mudou para lá. Aí um colega me chamou na casa dela, eu tinha visto ela na barra, mas nós não tínhamos conversado direito, não, porque quando eu estava conversando com ela, chegou 2 namoradas, eu tinha 5, 6 namoradas na festa, né? Aí chegou 2, me agarrou e saiu comigo, e anda conversar com ela direito. Pegou, você, vem cá, não conversava, a Caetano tirou de perto dela, porque ela é assim. Veio o lugar que eu estava na festa, eu tinha 5, 6 namoradas ali, eu conversava com outra. Sabe o que eu fazia? O meu as mulheres gostavam daquele tipo de coisa que eu fazia. E eu sabia conversar, entender com a pessoa, não era malcriado, os pais tinham muita confiança comigo, com as filhas dele, e eu fazia as coisas certas, porque as coisas certas, fazer as coisas certas é muito gostoso, mas as coisas erradas dá tudo por fora. Aí, o dia que eu fui lá, ela falou, Zé Lázaro, nem ficou no de você, está com 20 anos, não vou namorar, nem nada com você, toda a vida esperando você, ela falou que você está com 12 anos, disse que casa com você. E eu sei o que vai fazer a casar com ela. Eu falei, José, eu não posso casar. Você não pode casar. Eu sei que essas moças, tudo aqui, fala que vai casar com você. Todas elas, todo lugar que chega. Mas ela está esperando você, desde idade de 12 anos, esperando você. Ela falou que você quer casar com você, você falou, ela arrumar um, você arrumar outro, que nós estávamos muito novos para isso. Você falou com ela. Aí, eu falei, mas José, eu não posso casar. Por que você não pode casar? Eu falei, José, mataram meu pai, está com 6 anos. Minha mãe ficou com 20 anos, não arrumou nenhum homem para nós. Ficou com o mais novo, ficou com 28 anos, o mais novo ficou com 3 anos, mais novo que eu, fiquei com 6. Mataram para roubar, como eu tinha roubado. Aí, e ela não quis, uma morena com o cabelão batendo cá embaixo assim, chegaram vários viúvos, situantes, bons de vida, e nós passamos por ele. Ela falou, meu homem é aquele que morreu, botou aqui na cabeça, não teve nem mais um filho. Só os 4. Aí eu falei, eu não posso. Minha mãe eu cuido, minha mãe cuida eu. E vai, minha mãe é muito brava. A mulher discute, pode matar dentro de casa. E mãe é só uma. Mulher muito cheia. Assim. Ela falou, não, Zé, a mulher é só uma. Eu falei, você está dentro do quarto? Estava dentro do quarto escutando a mulher. Eu não sabia que ela estava lá. Aí eu falei, aí depois pus na cabeça aqui, ela falou que tolerava. Tal. Falei, cara, tolera. Chegar na casa de um e tal, pensava, olhava para ela assim. Aí casei com ela, deu certo. Vivi com minha mãe, não despesei minha mãe até ela morrer, porque ela cuidou de mim, não arrumou mais um homem e nem mais um filho. Ficou com 28 anos. É difícil ter uma mulher hoje, do tipo dele. A vida da gente é um romance, né? A vida da gente. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Casei com ela, deu certinho.
que eu fazia, também o povo gostava. Eu tocava 80 watts, 120 em tudo em capital. Chegava dia de sábado, tinha 15 convites, e eles me iam buscar para fazer isso. Esse tipo de coisa, que naquele tempo não tinha. Não tinha outra coisa, era tarde de sanfona. E o senhor tocava sanfona? Tocava. E eles vinham atrás. E quando chegar em casa, depois do casado, continuamos. Ela falou, Zé, largo de dança, pode continuar já sei que não tem problema. Então, além da agricultura, você tocava sanfona? Tocava. E aqui em Chupinguaia, você tocou muito? Não, eu larguei. Tem 48 anos, deixei de uma vez, larguei. Inventou esse negócio de coisa. Falei, vou largar isso, larguei. Hoje eu faço posição, os dedos não dão. Na posição faz, mas os dedos não dá mais. Os dedos não dão mais. E vai larguei. Então, em Chupinguaia foi só mexer mesmo com é só mexer agricultura, pecuária? Minha chacrinha aí. Aí eu pegava alguns serviços dos fazendeiros, que esses empregados, e tinha uma pessoa aqui dentro que 3 anos tomou conta de mim lá, mulher, ela tomou conta de mim lá dentro. Fui o café, fui o arroz, tudo. Arrumar um empregado, botar lá para mim, ajeitou tudo para mim. Ela mora aqui. 3 anos ela cuidou para mim, eu trabalhava. Limpei, tá fora com os companheiros, pagava dinheiro para sobreviver. Depois do café, eu comecei a vender umas cargas do café. Foi bom. Até na parte lá também, lá onde eu morei lá, eu larguei também. Larguei muitos anos atrás. Tem uns 45 anos que eu não pego. Eu posso pegar, mas não toco mais. Larguei de mão. Porque daí de 40, esse tempo aí mudou. A minha vida mudou o tempo, aquela vida que eu tinha daquele tipo que eu tinha, já era adulto, eu pensei aquilo e falei, isso não vira, né? Eu vou parar com isso. A Vera me tolerando, fazendo tudo que precisava em casa, não fez por onde. E eu doido que ia fazer tudo, meteu o pé na bunda, ela sabe o que foi. Mas ela tolerou tudo, aguentou tudo. Ela foi uma mulher distinta, aguentou, coitada, esse tempo tudo, não briguemos. Eu falei com ela, Fernandita, a hora que ela falava uma conversa que eu vi cantar, eu vou sair. A hora que eu falava, eu saí. Não brigava, meu Deus, o tempo todo. Se eu olhasse a cara dela, ela falasse um trem, e nós começamos a sair, falei, fazia que não via. Ela também fazia a mesma coisa. Acabou. Mais de 45 anos sem nós brigar. E vivemos uma vida que precisava ver que vida. E a mulher pioneira, só não saía de casa. Vivia muito bem, graças a Deus. 50, quase faltou 3 meses para 55 anos. Faltou 3 meses, né? Porque ela morreu em janeiro. Dia 3 de janeiro era, dia 19 de abril fazia 55 anos. Naquele ano que ela morreu antes. E ela é do dia 3 de maio, do mesmo ano que eu nasci. Eu, dia 13 de abril, e ela dia 3 de maio do mesmo ano. Um ano só nós é. Eu deixo de coração um lugar que eu rigi demais na minha vida. Foi aqui. Aí eu deixo o coração pro pessoal, todos aqui, e todos meus. Nós somos aqui dentro, somos uma família. Pelo que eu ando aqui dentro, até o cabelo do corpo, você só vê eu passar na rua aqui. Não é gravando, não, falando o que eu sinto. Eu tenho tanta satisfação aqui dentro, sabe? Quando eu chego aqui, que tem uma sociedade, assim, sabe? Se tanto abraço que eu recebo daquele povo, vem todo mundo. E gente boa, vem tudo. Não, chegou, já enxerga. Isso é uma vantagem, né? Grandes coisas. E eu sinto muito feliz do lugar que eu moro e o pessoal que eu tenho aqui dentro, colega e amigo e a minha família. Somos unidos, a minha família também. Não somos uma família desunida. Sabe, se de ver que família que eu tenho. E esses coitados estão todos muito preocupados comigo, porque eu fico sozinho naquela casa, não quero nem deixar. Mas aqui deixou aqui uma das para fazer uma carta só para aqui. Botar só para aqui. Falei, não, lá no sítio acabou, já acostumei lá e acabou, né? Eles ficam bravos comigo, meus filhos, minhas filhas. Mas chega tarde, assim, todos eles querem ligar, saber onde eu estou, se eu estou em casa, se eu estou aqui, sabe? Se de ver. É sempre sem ligação no meu celular, à tarde, até eu dormir. Sabe onde é que eu estou, como é que eu estou? Isso é grandes coisas. Eu tenho muita satisfação no lugar que eu moro e o povo que tem aqui dentro. Nós todos aqui dentro, para mim, nós somos uma família.
A gente não pode falar, fulano fica, não, nós todos. Sempre tem alguns assim, me defendem, não pode ser, corte isso, né? Fala por outro lado, né? Por lado certo. A palavra por lado certo é muito gostosa. Agora a palavra errada é feia. Mais alguma mensagem, mais alguma palavra? Não, eu só tenho orgulho da minha família, só isso. Muito orgulho da minha família que eu tenho. Sou uma família unida, você sabe como é que é. Minha família é tudo querida. Não é a família, só falar na família Zé Nonós aqui dentro, em qualquer lugar. A senhora sente que todo mundo fala mal. Eu tenho muitos, e tem só um que trabalha na fazenda há 18 anos, o Vicente, os outros aqui. A senhora é 18 anos na fazenda, trabalha no motorista. Quer dizer que esse tempo, e tempo ele bebia pinga, fazia tudo, largou, graças a Deus, tem anos que largou, está vivendo uma vida que precisa ver agora. E não mandaram ele embora por conta da pinga, sabe, porque trabalhava certo. Em Deus que eu bati, de 6 anos em diante, que eu conheci o lugar que eu andava, conversava com o pessoal me agradava, eu fazia certas coisas para as pessoas, que era bom na água, que as coisas que o pessoal lá na minha terra. Até teve um dia, a gente viu ser com a carteira emendada, tem qualquer. Fui passando assim, ó, tudo foi mais bom na água. Tinha um rio lá, tudo que batia no eu que tirava pouco, com 9 anos. Usando nós aqui. Até final de conta, o cara perdeu um revólver lá, levou bastante gente para tirar ele. E eu morava do outro lado, tinha o rio do Bug, morava perto. Mas foi lá, levou o revólver do avô dele, o pai dele, sei lá, porque matou um certo capivaral, sei lá. Mas ele levava a gente, não falou comigo. Aí teve um dia, ele desistiu, falou, não vou trazer mais gente aí não, porque você vai, não acha mesmo? Já trouxe 5 vezes pessoas, 10 pessoas e não acha, não sei o que coisa. Aí pegou e falou assim, um correio tinha lá, falou, você falou com o Zé Nonós, eu tomei muito líder, que minha é esperto na água. Não, eu sabia daquilo lá, mas ninguém falou comigo, não ia lá, não tinha nada com aquilo. Aí mandou lá em casa com o Gipe. Aí o Zé Nonós, o fulano disse que para você, o seu Zé Nonós foi solto. Você é bom na água? Sou. Tem um revólver sumido. Não, mas não achou não, tanta gente ali já. Você não quer ir lá, não vou lá, mas é difícil, porque pelo dia que ele está caçando lá, estou sabendo, agora ficou difícil. Mas eu vou lá, você vai lá que está esperando. Mas você vai no Jeep, eu saio aqui ali pertinho, fui lá. Aí quando eu cheguei lá, o cara falou assim, aí juntaram, foi para lá para vir. Aí eu fui descendo em Beirão Rio, falou, não, eu fui aqui, mas o rio era pedra. E da pedra, a abaixo vai embora. Aí eu fui descendo, eu sei que eu com 9 anos. Aí quando cheguei, lá embaixo tinha um remanso, fazia assim, uma pedra, que a pedra acabou. Aí de lá eu ia, falou, é aqui. Eu falei, não, deixa aí. Aí tudo caçado, eu vou descer. Desci uns 50 metros para baixo. Aí vi que eu pulei lá, peguei o revólver, saí com ele. Eles falaram assim, é o capeta mesmo, não tem jeito. Esse moleque, mas você não falou que esse moleque sabia disso. Todo mundo ficou besta. Ficou besta de ver que o negócio foi entregar. Ele levou na casa e me pagou bem. Pagou mais do que o revólver. Aí eu ia passando assim, na vila, tinha um cara que estava numa loja, estava ali olhando, e a mulher dele. Mas o menino, lá na bica, lavando uma roupa, e a menina pulou e no batedor e caiu dentro do rio. E o rio não tinha bastante água. E eu passando, olhando no rumo, assim, deu certo eu passando. E a mulher pulou para tirar o menino. Sabe, quando viu, a menina foi embaixo, quando voltou, ela pulou. Pulou para tirar. Eu vi o grito dela, eu desci correndo, ela tinha pulado dentro d'água. Quando ela pulou, eu pulei atrás, peguei a mulher, e eu no fundo, peguei a mulher e o menino, tirei para fora. Quando o homem chegou, só preciso ver o que ele fazia com nós. Ele levou eu estava com a calça rasgada, me deu um par de roupa. Daí para diante, passava 2, 3 meses e ele me dava um par de roupa. Sabe, esse menino não pode andar mal vestido. E a pessoa com a carne andada, ele julgava aquela forma, pode tirar isso aí. Sabe, filho viu como é que é, ia trabalhar com dificuldade, né? Aí passemos. Eu só vi que prazer que eu tinha. Daí para cá, que na água, toda a vida, tudo que subia na água lá, parecendo que ria, o Zé Nonós que ia lá tirar. Mas eu dava certo. Eu pensava assim, me vinha no pensamento, eu fazia as coisas certas, morria um e eu que tinha que ir lá ver onde é que estava. Até a gente morria. Você morria algum lá, o rio enchia bastante, aquelas mulheres sempre lavavam roupa com crianças, facilitava. Você sabe como é que é? Vai lavar no rio,
mulher com criança, e aí só dá isto, né? Não dá outra. A mulher deve que a criança cai lá e acontece isso aí. Tem acontecido muito isso aí, não é só lá, mas é vários lugares. Mas nós sofri da minha vida, até certa idade para cá. Até final de contas, em creche de pobre, que eu não tenho nada, em creche de pobre, falar com a senhora, eu vivi uma vida muito boa, muito polida. Essa senhora viu. Eu chegava assim no balo, assim, que esse Covid, disse haver até 14 meninas, para poder interpretar, eu estava abraçado com elas, alegre, abraçando, sabe? Que coisa. E aquelas filhas que eles iam lá para casa, chegava lá, falava, hoje eu vou dormir aqui. Eu falei, não senhora, pegaram o guarda-roupa, essa filha está aqui, ela foi que dormir lá, solteiro, sabe, confiança, tudo, e toda a vida até hoje. E fala com o senhor, o homem tem que ser homem, tem que ser pobre, mas tem que ser homem. Não tem importância ser pobre, mas tem que ser homem. Para tudo encontrar, tem a posição, tem o lugar. Né? Não é igual ele pensa, eu faço isso. Não, senhor, está errado. Eu acho desse tipo, né? E a gente agir tudo certinho, portanto, para mim, aqui dentro nunca faltou nada. Primeiro, Deus, que me cuida. O resto nunca faltou nada para mim. Em todo lugar que eu morei. Olha, o patrão meu, só veio por teste, tomei um tiro na perna aqui, torou a perna. O Pimenta chega lá, o médico falou assim, falou que botar minha perna fora, o enfermeiro falou, chame lá. Chamou ele lá, falei, doutor, eu vou tratar no Espírito Santo. Falou, não sei se Pião conhece o Espírito Santo. Falei, já vou nesse lá de São Paulo, faz comigo. Eu conheço 3 estados, dou uma dica dele. Com 2 dias e meio, liguei para o patrão, para 2 meninas dele, trabalhei com 17 anos. Saí com a minha carteira assinada, não peguei nada ali, porque precisava arrumar um pedaço de terra para mim. Porque tinha um problema de uma cigana que teve, um problema, mas tinha uma terra para mim. Ele bateu com 2 dias, ele bateu aqui, buscou eu, chegou em Vilhena, mandou de avião para Espírito Santo, tratou 8 meses na casa dele, um farmacêutico fazia colesterol interno 2 vezes por dia, ia me levar a 400 quilômetros em Vitória, de lá de Toletões, lugar que eu morei, a quase dava, de lá. Já pensou? Cuidou de mim 8 meses. Deixou um dia numa casa lá e não quis. Ele não quis. Falou, não, eu te devo para você. E vou buscar a sua família, tratar a sua família. O resto até você melhorar. Só queria buscar e tratar, até eu sarar. Quando eu sarasse, falei, não, eu estou bem lá. Eu já estou 12 anos lá, tem fator lá, a mulher está com o menino, tem gente lá. E passou bem aqui, né, graças a Deus. Tinha muita fator, tinha muita. Sabe, mas a vida da gente é um romance. A vida de nós todos, né, só mundo. Mas tem uns que é mais um pouco do que os outros, que pensa pro lado certo. Pensar pro lado errado só dá errado para ele. E a pessoa faz as coisas achando que está fazendo para ele, não. Ele tem que fazer para os outros, para ele, para poder passar mais ou menos. Você vê que vira 8 meses tratando. Tirei o baço, não tem baço. Essa cavica, essa palma de texto pendurado. Esse braço 66 quebrou, morreu. Meu lado esquerdo tudo esquisito e vivo bem, sabe? Tratei 70 dias, a doutora nem falou para mim assim, falou, você vai viver 200 anos, se você sarar disso aí. Porque eu sei que você está, ainda falou para minha senhora, você está com o corpo que nasceu. Porque lá tem gente com 50, 45 anos, 60, é gordo, e lá é 120 pessoas na casa de apoio. Ela falou, você só cedo, tomar esse remédio certinho, acabou, né? Eu fiz 7 exames lá, na hora de entrar, ela falou várias coisas comigo, não deu nada. Ela falou, então você vai cumprir a ordem, porque deu. Aí fiquei cumprindo a ordem, tratar lá, sabe que coisa, graças a Deus. Mas Deus é bom pai. Deus cuida de quem tem um coração para ele.